Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à primeira aula do minicurso Descomplicando Investimentos. O curso é totalmente gratuito e com ele nós pretendemos aumentar o conhecimento sobre investimentos dos nossos assinantes e do público em geral. Além dele ser uma oportunidade de você conhecer o livro Descomplicando Investimentos e entender como ele pode te ajudar a investir melhor, obtendo retornos maiores e com menos risco. Nessa primeira aula, vamos falar por que você deve aprender a investir. Vamos discutir o quanto custa não saber investir direito e fazer investimentos ruins, para que aí você entenda o quanto você tem a ganhar ao aprender a investir. E nas próximas aulas, nós vamos discutir e ensinar alguns métodos simples que você mesmo pode aplicar nos seus próprios investimentos e que eles vão te ajudar a obter retornos significativamente maiores. Então vamos lá assistir agora a primeira aula do curso. Ora Investimentos. Quando eu pergunto para as pessoas se elas sabem investir, muita gente me responde que sim. Afinal, as pessoas já investem em caderneta de poupança, CDB, fundos, previdência ou outros produtos oferecidos pelo banco. Mas isso não é saber investir, isso é saber operar o internet banking ou falar com o seu gerente. Saber investir é saber escolher as melhores opções. Aqueles investimentos que vão te trazer o maior retorno possível ou que vão te gerar o menor risco possível. De preferência, as duas coisas juntas. A diferença entre quem sabe investir e quem não sabe é que quem sabe obtém um retorno maior. Agora, às vezes essa diferença pode parecer pequena. Às vezes quem sabe investir obtém 2% a mais em um ano, às vezes 4% a mais em um ano, às vezes um pouquinho a mais. Mas o ponto é que é muito difícil a gente calcular e a gente falar quanto que você vai ganhar exatamente por aprender a investir. Isso depende de um milhão de fatores, depende de como vai render os investimentos de renda fixa, como que vai ser o rendimento das ações, que é a parte de renda variável, depende de onde cada um investe hoje, qual é o custo dos investimentos que faz, se ele é muito elevado ou se ele é barato, qual é a eficiência de retorno que seus investimentos trazem. O que a gente pode fazer, que é o que a gente vai fazer aqui, é brincar um pouco com os números, é verificar como que o investimento se desenvolve com diferentes taxas de retorno, algumas um pouquinho maiores, para a gente ver qual é o impacto de você aprender a investir se obter um retorno um pouquinho maior. E aí, com base nesses números, você pode analisar se você acha que vale a pena gastar tempo estudando sobre investimentos e tentando aprender, ou se não, ou se você acha que isso é perda de tempo. Então vamos dar uma olhada nesse gráfico aqui que ele vai ajudar você a entender. Esse gráfico aqui que eu vou te mostrar, eu considero que ele é o gráfico mais importante que eu fiz nos mais de 20 anos de carreira. Ele é extremamente simples, ele é fácil de entender, mas ele tem uma mensagem muito poderosa. Vamos entender ele. Ele basicamente fala o que acontece com um investimento de 100 mil reais feito durante 30 anos com diferentes taxas de retorno. Então, a primeira taxa que a gente vai avaliar é a taxa de 10% ao ano. Então, antes de mostrar o resultado, deixa eu pedir para você fazer um exercício. Quanto você acha que 100 mil reais investido por 30 anos, obtendo uma taxa de retorno de 10% ao ano, quanto você acha que eles vão valer depois de 30 anos? Pensa um pouquinho, aí eu já vou te dar a resposta. Bom, vamos lá para a resposta. O que a gente vê é que se você investir 100 mil reais por 30 anos e obtiver 10% de retorno ao ano, ao final dos 30 anos você vai ter 1.700.000 reais. O que é algo extraordinário comparado ao investimento que foi realizado 30 anos antes. Então só aí a gente já pode ver o quão poderosos são os juros compostos e o quanto alguém pode ganhar ao investir. Agora, se você investir os mesmos 100 mil reais pelos mesmos 30 anos, mas obtiver uma taxa de apenas 2% a mais, obtendo em média 12% ao ano, no final você não vai obter 1.700.000, mas sim cerca de 3 milhões de reais. São 1.300.000 reais a mais para você. Se você investir um pouco melhor e obtiver um retorno médio de 14% ao ano, 4% a mais, a sua fortuna final será de 5,1 milhões de reais. Mais de 3 milhões a mais do que alguém que obtém apenas 4 pontos percentuais a menos. Acho que já deu para perceber a enorme diferença que cada pontinho percentual a mais ou a menos faz nos seus investimentos.
Quando a gente pensa em um ano e no capital que a gente tem hoje, que normalmente é baixo, a gente imagina que uma diferença de retorno de 2 ou 4% a mais não muda muita coisa, né? Imagina, né, quer dizer, o investimento de 100 mil reais feito apenas por um ano, né, com uma taxa de retorno de 10%, ao final de um ano, você vai ter 110 mil reais. Se os mesmos 100 mil investidos por um ano com 12% vão gerar 112 mil reais. E os mesmos 100 mil com a taxa de 14% vão gerar 14 mil reais. Né? Ou seja, é diferente, mas a diferença é pouca, não muda a vida de ninguém. Né? O que a maioria das pessoas não percebe é que ao longo dos anos, quando os investimentos são feitos, o efeito dos juros compostos é brutal a nosso favor. E que obter uma taxa um pouco maior tem um efeito incrível. Talvez você acredite que 100 mil reais é muito dinheiro, talvez você tenha muito menos do que isso disponível para investir hoje em dia. Mas o que é importante você entender é que a proporção vale para qualquer valor que for investido. Tá? Mesmo para quem tenha muito menos, vale a mesma coisa. Então vamos imaginar, vamos trocar os 100 mil reais por 10 mil reais, que é um valor mais acessível para qualquer um hoje em dia. Vamos imaginar que alguém que investe 10 mil reais por 30 anos e também obtém as taxas de 10%, 12% e 14% ao ano. No final, o que essa pessoa vai ter? Vai ser 170 mil reais, 300 mil reais ou 510 mil reais. Né? Ou seja, a proporção é exatamente a mesma. Investiu 10 vezes menos, vai ganhar 10 vezes menos. Mas o fato é, a diferença entre os 10 mil reais com uma taxa de 10% ou de 14% é ter 170 mil reais ou ter 510 mil reais. Eu acho que até para quem tem menos dinheiro, essa diferença acaba sendo muito mais significativa e acaba tendo um impacto muito maior na vida do que até para quem tem mais dinheiro. Então, essa proporção ela vale para qualquer investimento que você for fazer. Você também pode estar achando que esse prazo de 30 anos ele é muito longo, né? De fato, a gente usa um prazo longo porque ele ajuda a entender o efeito multiplicador dos juros compostos, que quanto maior o prazo, maior é o efeito dos juros compostos, né? Como a gente viu em um ano e como a gente viu em 30 anos, né? Quer dizer, o efeito dos juros compostos ele é completamente diferente e desproporcional. Mas vale a pena dizer que um prazo de 30 anos não é uma coisa fora da realidade de muitos brasileiros, né? A gente está passando por uma reforma da Previdência e provavelmente vai ser aprovada a idade mínima de aposentadoria de 65 anos. Então, se você pensar em alguém que começa a trabalhar com 18 e vai se aposentar com 65 anos de idade, a gente está falando de um horizonte de 47 anos de investimento. Então, os 30 anos estão bastante razoáveis. Qualquer pessoa que tenha 35 anos ou menos e vai se aposentar aos 65 anos, tem um horizonte de investimento de pelo menos 30 anos, né? E ainda vale fazer a ressalva de quando você se aposenta, você continua a investir. Não é que você aposenta, pega todo o seu dinheiro e gasta de uma vez, né? Pelo contrário, você se aposenta, você continua investindo e essa renda desses investimentos é o que vai te sustentar, porque você não tem outra fonte de renda, você não está mais trabalhando. Então, para quem está aposentado, é até mais importante. E aí você não para de investir aos 65 anos, você pode parar aos 70, 75, 80, 90, enfim, seja lá o quanto você viver. Então, o fato é esse horizonte de 30 anos de investimento, sim, ele é bastante elevado, mas ele não é nada irreal. Para qualquer pessoa que pretende investir para poder se aposentar, 30 anos pode ser até pouco, pode ser que você vai investir por muito mais do que isso. Quando eu falo em aprender a investir, não estou falando que você precisa virar um especialista, saber tudo do mercado financeiro, nem acompanhar a bolsa diariamente. Quando eu falo em aprender a investir, estou falando de você obter um conhecimento mínimo que te permita ser capaz de identificar as furadas, né? Aqueles investimentos ruins, que são caros e geram pouco retorno, e seja capaz de achar alternativas que te gerem boa rentabilidade e com segurança. Para aprender a investir, você não precisa ser um gênio, você não precisa ter estudado nas melhores faculdades, né? De fato, você não precisa nem ter feito faculdade, né? Basta você estudar com muito material que tem disponível por aí. Boa parte do material está disponível de graça na internet. E além disso, tem ótimos livros, cursos de investimento, relatórios de investimentos que vão te ajudar a aprender
a investir melhor e a conseguir obter esse retorno de 2%, 4%, ou quem sabe até um pouco a mais do que isso, do que você obteria investindo sozinho. Tá? A única ressalva que eu faço é que qualquer material que você for olhar, seja ele grátis ou seja ele pago, seja criterioso na hora de ver o que estão te falando, veja se aquilo faz sentido, porque nem tudo o que se ensina por aí é bom, te ajuda, muitas vezes, né, que tem coisas que acabam mais atrapalhando do que ajudando, então, né, estude, mas seja criterioso para saber qual informação você vai seguir. Para finalizar essa primeira parte dessa primeira aula do curso, eu espero que tenha ficado claro para você qual é o grande esforço de tudo que a gente falou. O grande esforço, né, no exemplo que a gente deu, é o fato da pessoa investir 100 mil reais por 30 anos. É o fato da pessoa já ter acumulado um capital bacana de 100 mil reais e mesmo assim manter ele investido durante um longo período, não mexendo nesse capital até o final, porque é só assim que funciona. Tá? Então esse é o grande esforço. O fato de você estudar e aprender a investir é um esforço também. Vai requerer esforço, vai requerer tempo, às vezes vai requerer que você gaste algum dinheiro com curso, com livro, com relatório. Mas o fato é o que a gente viu é que esse esforço de aprender, ele mais do que compensa. Se você vai fazer o primeiro grande esforço, que é investir, que é manter um capital investido por um longo período, vale muito a pena você fazer o segundo esforço, que é aprender. Tá? Então, espero que você tenha entendido isso. Essa foi a primeira parte da primeira aula do curso. O curso foi dividido em essa aula foi dividida em duas partes. Na segunda parte, a gente vai sair da teoria e a gente vai para o exemplo prático. A gente vai mostrar um exemplo que serve para centenas de milhares de brasileiros hoje que estão com um produto ruim, como que elas podem fazer para trocar por um produto melhor, que seja mais rentável e com a mesma segurança. Enfim, então, se você quiser assistir a próxima parte dessa aula, ou quiser assistir as outras aulas do curso, ou quiser continuar acompanhando os nossos outros materiais que a gente vai divulgando, dá um like na nossa página do YouTube, dá um like nas nossas páginas nas redes sociais, para você ser informado sempre que tiver novos materiais. Então é isso, espero que você tenha gostado, obrigado e até a próxima aula.